Antes do Big Bang, não havia espaço, não havia matéria. Mas a pergunta continua: havia algo? A ciência moderna se depara com um obstáculo quase intransponível: entender o que aconteceu antes do tempo existir. Para isso, precisamos ir além da física comum. Neste vídeo, você será levado a uma viagem até o limite do conhecimento humano, porque às vezes, para entender o início, precisamos imaginar o que havia antes do começo. O termo Big Bang surgiu como uma piada entre cientistas, mas tornou-se a explicação dominante para a origem do universo. Segundo a teoria, tudo surgiu de um único ponto de densidade infinita, uma singularidade. Mas o que havia antes dessa explosão? A resposta parece escapar das leis da física tradicional, pois essas leis só entram em ação após o Big Bang. Estamos lidando com algo além do tempo e além do espaço. As equações de Einstein colapsam quando aplicadas à singularidade do Big Bang. A física conhecida não consegue descrever o que veio antes. Precisamos de uma teoria que una a gravidade com a mecânica quântica. Uma teoria do tudo. É aí que entram ideias como a gravidade quântica e a teoria das cordas. Tentativas ousadas de sondar o que existe por trás do véu cósmico. Mas será que a realidade tem mesmo um antes? Segundo muitos cientistas, o tempo nasceu com o Big Bang. Antes disso, não existia um antes. A ideia é difícil de aceitar, pois nossa mente é programada para pensar em causa e consequência. No entanto, no mundo quântico, essas regras não são tão claras. Talvez o tempo seja uma emergência, algo que só existe quando há matéria e movimento. Se isso for verdade, a pergunta "o que havia antes?" pode nem fazer sentido. Algumas teorias sugerem que vivemos em um universo cíclico, que passa por sucessivos Big Bangs e Big Crunches. Isso significa que nosso universo seria apenas uma fase em um ciclo infinito de morte e renascimento. Se isso for verdade, o que existia antes do Big Bang atual era outro universo. Uma versão anterior de tudo. Um ciclo eterno de destruição e criação, como um pulso cósmico que nunca termina. E se o nosso universo for apenas um entre muitos? A teoria do multiverso propõe que existem inúmeros universos, cada um com suas próprias leis físicas. O Big Bang seria apenas a inflação do nosso universo específico, enquanto outros surgem e colapsam ao redor. Nesse caso, o antes do nosso universo pode ter sido o agora de outro. Como se vivêssemos em uma espuma cósmica de realidades paralelas. No nível mais profundo da realidade, o vácuo absoluto não é realmente vazio. Segundo a física quântica, flutuações no vácuo podem gerar partículas do nada. Isso nos leva à ideia de que o universo pode ter surgido de uma dessas flutuações. Um universo nascido do nada, mas um nada que fervilha de possibilidades. É o vazio criativo do qual tudo pode emergir, até o próprio tempo. Uma das teorias mais ousadas é a da simulação. E se nosso universo for apenas uma criação artificial dentro de um sistema superior? Antes do Big Bang, poderia haver um programador ou uma realidade-mãe que nos iniciou. Embora pareça ficção científica, grandes nomes da ciência consideram essa hipótese plausível. E se a origem do tempo não for natural, mas intencional? A verdade é que, por mais que exploremos, o que havia antes do Big Bang pode estar além da nossa capacidade de compreensão. Talvez o universo guarde esse segredo em silêncio, protegido por limites que a ciência ainda não consegue transpor. Mas é justamente esse mistério que torna a busca tão fascinante. Porque quando olhamos para o início de tudo, estamos também olhando para nós mesmos. O que existia antes do Big Bang? Talvez nunca saibamos com certeza. Mas ao buscar essa resposta, expandimos nossa imaginação, nosso conhecimento e nossa conexão com o cosmos. Se você também é movido por essa curiosidade infinita, inscreva-se agora no canal Exploradores do Espaço. Aqui, cada pergunta é o começo de uma nova jornada, onde as respostas nos levam ainda mais longe. Junte-se a nós e vamos explorar o impossível. Porque entender o universo é começar a entender tudo.